Mônica, obrigado por você ter aceito o nosso convite, participar aqui do meu canal. Sem dúvida nenhuma, acho que após a nossa conversa, o número de inscritos meu aqui vai triplicar, com certeza, né? Mônica, mas, bom, quem não conhece a Mônica é uma grande pesquisadora brasileira, mora hoje nos Estados Unidos, em Washington, né, Mônica? Washington, D.C. Isso. E a Mônica é doutora pela London School, foi professora, trabalhou no FMI, não foi, Mônica? Acho que você chegou a trabalhar no FMI. Trabalhei no FMI de 2000 até 2005. Professora na nossa gloriosa PUC do Rio de Janeiro também, né? E aí você depois foi convidada para ir para os Estados Unidos. Você está hoje na John Hopkins, Eu dou aula na Johns Hopkins e eu sou pesquisadora do Pearson. do Peterson Institute Do, for International ok. Economics. E a agenda, Mônica, que tu estás envolvida aí, basicamente é economia mundial, economia internacional, Brasil, Isso. essa tua agenda de pesquisa e que você tem se É. dedicado. Tem se, E eu estava, antes dessa crise aí, eu estava, e estou ainda, né, mas não nas últimas 3 semanas, escrevendo um livro sobre nacionalismo econômico. sim, e tem o seu livro sobre a borboleta, né? Como é que era o título? Não me lembro, Foi o livro sobre a era Dilma, era como Dilma, matar né? a Com a bomba borboleta. Borboleta azul, não era isso? azul. Azul. Mas vamos lá, Mônica. É, vamos fazer uma conversa informal e a gente vai tocar em alguns pontos. E eu queria iniciar a nossa conversa de alguma forma. Hoje no Brasil, talvez também nos Estados Unidos, não sei, você pode dar a sua versão. A Mônica está lá em Washington, D.C., né, Mônica? Há quanto tempo já está aí, Mônica? Já estou aqui de volta há 6 anos. 6 anos, né? Já há um bom tempo, né? Quando é que você volta para o Brasil? Não sabe ainda. Agora que não sabe, né? Isso você está me devendo uma visita ao Ceará desde muito tempo, mas tudo Com bem. certeza, com certeza. Mônica, mas vamos lá. Mônica, o debate que se está colocando no Brasil, talvez promovido inclusive pelo próprio nosso presidente, o Jair Bolsonaro, é um falso dilema entre saúde e economia, ou seja, proteção contra o coronavírus ou atividade econômica, né? Na verdade, isso é um falso debate, né? Porque Sim. pela própria tecnologia do vírus, do novo coronavírus, quer dizer, a maneira que ele se espalha, a maneira, o grau de letalidade dele é uma epidemia bem diferente do SARS, né, de 2002, 2003, né? Então, digamos assim, a própria condição da pandemia, ela gera uma consequência econômica diferente. Por isso que o dilema não se coloca entre saúde em educação. E você tem alertado muito bem para essa questão, né? Então, assim, como é que você acha, quer dizer, como é que você vê se realmente existe ou não essa dicotomia ou essa relação, um ou outro, mais saúde, menos economia? Ou o que você acha de toda essa confusão? Inclusive, isso está poluindo muito o debate no Brasil, né? Sim, tá poluindo muito. Eu acho que para entender realmente por que esse debate é falacioso, a gente tem que entender, e isso eu acho que alguns economistas agora estão conseguindo entender, mas muitos ainda não entenderam direito, nem no Brasil, nem no resto do mundo, o que que é a doença, o que que é o Covid-19 e o que que é a epidemia. Então, assim, eu lá atrás, quando essa epidemia estourou na China, em janeiro, eu comecei a observar, porque uma coisa me chamou a atenção. Eu estava acompanhando os dados e tal, estava vendo os números que estavam saindo da China, e me chamou a atenção o fato de, assim, corriam as semanas e você não via o número de recuperados. Você acompanhava o número de casos novos, via os casos as mortes, né, registradas e tal, mas a gente não via as pessoas saindo dos hospitais, assim, esse número, ele subia muito devagarzinho, e aquilo me chamou a atenção, eu comecei a pensar, poxa, numa epidemia, porque até então, né, no mundo a história era de que, era uma gripe, e eu fiquei pensando, poxa, numa gripe não é assim, né, o vírus tem um ciclo, mesmo na pior das gripes, Só te você não interrompendo, tem.
Só te interrompendo, por sinal, eu acho no início de março você já tinha chamado a atenção que aquilo ali poderia gerar uma grande recessão mundial. Você lembra? Quer dizer, você tem uma Sim, declaração sua. eu tinha falado nisso no início de março, mas na verdade eu já tinha essa visão em fevereiro, porque o que aconteceu foi que essa primeira observação aí a respeito das pessoas não se recuperarem tão rapidamente me fez ler os artigos científicos e conversar com infectologistas, médicos e um pessoal aqui que eu conheço que trabalhou no CDC, no Centers for Disease Control, né, aqui nos Estados Unidos. E aí, conversando com essas pessoas, lendo os artigos e tudo, ficou muito claro para mim que, na verdade, a doença era uma síndrome respiratória aguda, não era igual ao SARS de 2002 e É 2003, uma mas variante do no SARS, próprio né, Mônica? vírus, hein? É uma variante do SARS, né? É uma variante do SARS, precisamente uma variante do SARS. E em sendo uma variante do SARS, é uma doença muito traiçoeira e muito perigosa. Ela tem, aparentemente, um grau de letalidade menor do que o SARS, mas ela é muito mais contagiosa. E o grande problema dela é que, como ela evolui para um quadro de pneumonia inflamatória, as hospitalizações, tem muita gente que acaba necessitando de internação. Então, o grande problema dessa doença, uma doença nova, para a qual nenhum de nós tem imunidade, era, de fato, esse temor de você, eventualmente, gerar um colapso, né, do sistema de saúde. Portanto, desde lá, eu já estava pensando assim, bom, se essa doença é tão transmissível e se a China está tomando essas medidas aqui para conter a doença, mas a gente já está vendo ela pipocar em diversas partes do mundo, isso daí daqui a pouco vai se tornar um problema muito maior e os países, querendo ou não, vão ter que acabar adotando medidas sanitárias muito parecidas com as da China. E isso daí vai gerar uma parada súbita na economia. Então, vai ser uma coisa severa, não vai ser uma coisa rápida, passageira ou de pequeno porte. Vai ser Esse, uma coisa muito Mônica, assim, grande. para entender o efeito na economia, a gente tem que entender qual é a natureza dessa pandemia, não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu acho que uma coisa que demorou para os economistas se darem conta é o seguinte: você não tem como traçar cenário para crise, para as medidas econômicas, nada disso, se você não souber qual é a natureza da epidemia e qual é a natureza da doença. Porque Exatamente. o cenário ele tem que estar baseado nisso. Se ele não tiver baseado nisso, ele é uma invenção, né? Ele é uma coisa que você produziu da sua imaginação. Então, desde o início, o que ficou muito evidente para mim foram duas coisas. Primeiro, que as medidas sanitárias iam ser necessárias e iam derrubar a economia. E, portanto, as medidas iam ter que ser muito, mas muito agressivas para as medidas econômicas, né, no caso, para conter os estragos econômicos. A segunda coisa que ficou muito clara para mim, e continua muito clara para mim, mas não para muita gente, é que essa crise é uma crise de longa duração, ela não é uma crise curta, ela não vai passar daqui a 3 meses. Então, por exemplo, ainda que daqui a uns 2 meses a gente possa começar naqueles países que hoje estão em lockdown, né, ou nas localidades que estão no lockdown. Eu estou em lockdown aqui na minha região. Se daqui a 2 meses puder começar a vir uma reabertura ou um relaxamento dessas medidas, a gente tem que lembrar que a gente vai continuar numa situação de anormalidade, porque a economia não vai voltar a funcionar normalmente. Vão voltar a funcionar umas coisas, e aí, se a gente perceber que a gente relaxou demais as medidas sanitárias, a gente vai ter que apertar de novo, e a gente vai ficar nesse jogo de tentativa e erro, assim. E a dúvida, né, Mônica? A dúvida todo tempo. Isso. E a gente só vai ter uma solução real quando houver uma vacina. Antes da vacina não tem solução. A gente vai continuar tateando essa epidemia até a vacina ficar pronta. E lembrando que só a conversa com os infectologistas e os estudos científicos, você vê muito rapidamente que uma vacina, na melhor das hipóteses, fica pronta em 12 meses a 18, entre um ano e um ano e meio, e até ela estar disponível para o mundo inteiro, ainda tem mais tempo do que isso. Então, é muito longa essa crise, não é uma coisa assim para você estar pensando só no curto prazo. Você tem que pensar no curto prazo e tem que pensar no médio prazo também. Esse é o cenário econômico que se coloca, esse é que é o desafio. Tá, e agora
o isolamento, né, social, o distanciamento social que se coloca, a gente não sabe por quanto tempo será isso, né? Se vai ser 8 semanas, se vai ser 12 semanas. O Trump falava aí, né, na Páscoa, mas aí ele já deu um cavalo de pau, já mudou completamente a percepção dele do problema, que é muito maior, né? E isso é tanto isso no primeiro mundo, vamos dizer, mas como os países em desenvolvimento também, até a possibilidade de uma situação muito mais grave. Assim, do ponto de vista mundial, talvez a recessão já esteja contratada, né? A gente vai ver Ah, sim, sem durante a nenhuma pandemia. dúvida. A minha Sem pergunta, nenhuma... ou a minha questão, a minha dúvida, Mônica, e aí eu queria ouvir a tua opinião, é se a gente tem possibilidade de entrar num quadro de depressão econômica, que é algo muito mais. Você acabou de me falar que quer dizer, a perspectiva de uma vacina que cure as pessoas é só talvez no próximo ano. Então, mesmo que acabe, o governo acabe o isolamento social, as pessoas não vão para a rua comprar, né? Então, Não. não é o fato de ter um decreto exigindo que a pessoa fique em casa que vai. Se derrubar o decreto, não significa que as pessoas voluntariamente vão trabalhar. Então, joga isso uma incerteza muito grande. E essa É, incerteza, ela pode colocar a economia mundial num período de um quadro de depressão econômica muito profundo, né? Você percebe dessa mesma forma? Queria ouvir a tua opinião sim, sobre isso. eu percebo exatamente dessa forma. Eu acho que os governos dos países avançados, né, de modo geral, também estão muito preocupados com isso e estão muito preocupados com essa possibilidade. Por isso, as medidas inéditas, assim, a gente nunca viu medidas desse tamanho, pega só o pacote de estímulo aqui nos Estados Unidos de 2,2 trilhões de dólares, isso é ordens de magnitude maior do que foi feito na crise financeira de 2008, e talvez seja necessário fazer outro. Teve esse agora, mas é muito provável que seja necessário fazer outro. Então, essas medidas absolutamente extraordinárias que o mundo está tomando dão conta aí exatamente dessa preocupação com esse quadro de possível depressão econômica. A taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos tem gente, e quando eu falo gente, eu estou falando do Fed de St. Louis e de outros, enfim, outras partes do governo americano, que projetam que a taxa de desemprego aqui pode chegar a 30%. Isso é nível grande depressão 1930. Então, desse quadro que a gente está falando. E se a gente está falando desse quadro aqui, nos Estados Unidos, onde as medidas já foram tomadas com uma certa celeridade, ainda que a gente preferisse que elas tivessem vindo ainda antes do que elas vieram, o que dizer do Brasil, né? Onde o governo está inerte, onde o governo está sem saber o que fazer, batendo cabeça, negando ciência e, ao mesmo tempo, não apresentando soluções para a economia nesse momento. Então, eu tenho muita preocupação com o que vai acontecer com a economia brasileira, porque eu acho que no Brasil a recessão a gente já contratou há muito tempo. A gente está arriscando contratar a depressão do jeito que a gente está se movendo devagar. Tá, mas voltando a nosso ponto inicial do suposto falso dilema entre economia e saúde, na verdade, um quadro de recessão aguda ou mesmo depressão, ele não mata, né? Mas uma pandemia nesse nível mata as pessoas. Então, Esse é o independente de qualquer coisa, a gente tem que cuidar das pessoas. A economia pode resolver depois. Você não acha que. isso. Economias a gente sabe reconstruir economias, né? A gente já fez isso após guerras, a gente já fez isso lá atrás na Grande Depressão. Então, assim, qualquer que seja o estrago econômico, a gente sabe depois como lidar com ele. Agora, o problema da epidemia é justamente esse: como é um vírus de altíssimo grau de transmissibilidade, muito contagioso, e que em 20 a 25% dos casos leva à internação, você sobrecarrega um sistema de saúde com uma rapidez e com uma facilidade impressionante. Olha o que está acontecendo em Nova York, que atualmente é o epicentro da epidemia no mundo. Nova York está com o sistema de saúde está em colapso. E olha que Assim, ontem a gente está falando de Nova você York, né? de Nova York, aqui do lado. Nova York, a cidade de Nova York. Você ligava a televisão e via aquelas cenas de tendas sendo montadas no meio do Central Park
para servir de hospitais ou de centros onde se possa receber as pessoas para fazer triagem e para ver quem precisa de fato de hospitalização, quem não precisa. A cena do navio, o navio médico que foi enviado, o navio, a cena do navio chegando pelo rio Hudson, um navio enorme, assim, quarteirões de navio, se for colocar aquilo dentro da cidade, um navio para atender as pessoas. Então, é um quadro que a gente realmente nunca viu, e o risco de você ter um colapso, aí voltando ao falso dilema, o risco de você ter um colapso do sistema de saúde é que se colapsa o sistema de saúde numa epidemia, colapsa tudo, né? Porque começa a colapsar. Primeiro, as pessoas morrem. Segundo, mortes evitáveis, até não relacionadas à doença, mas a outras coisas, que outras pessoas que precisam de outro tipo de atendimento, ninguém tem atendimento algum. Então, várias mortes evitáveis ocorrem, além das relacionadas à doença em si. E, por fim, isso gera pânico social, isso gera um desmantelamento institucional, um desmantelamento político e um colapso econômico. Então, é um falso dilema em muitas dimensões, porque se você for optar por deixar a economia correr solta, você está optando pelo colapso econômico, é isso que acontece. E sim, por matar muita gente. Né? Emprego a gente recupera, mas a vida não recupera, né? Não, a vida não recupera. Então, essa é a questão. Agora, vamos entrar agora na discussão para o Brasil, tá certo? O que é que a gente... De alguma forma, a minha percepção é que talvez o governo federal tenha demorado a responder com algumas medidas, porque ele também não estava imaginando o grau, né? Ou talvez a própria sociedade brasileira talvez não estava imaginando o tamanho do meteoro que estava se aproximando da gente. Quando tomou conta, deu conta do problema, e aí está todo mundo correndo, tentando recuperar. E as medidas no Brasil, a gente tinha ouvido muitas críticas, inclusive você também, relacionadas que elas estavam tímidas, né? Então, eu poderia talvez organizar nosso debate no Brasil em 3 grupos de medidas. As medidas na área do Banco Central, na parte da liquidez da economia, as medidas na área do Ministério da Economia, quer dizer, recuperação de emprego, e as políticas sociais, né, que estão sendo desenhadas. O que é que você acha que nós estamos, onde é que nós estamos, de alguma forma, correndo atrás do prejuízo e muito longe ainda de alcançar alguma solução mais efetiva? Eu acho que a gente está correndo atrás de quase tudo a essas alturas, Flávio. Aonde a gente teve mais protagonismo até agora foi o Banco Central, com as linhas de liquidez que forneceu e com as diversas outras medidas que adotou aí no curso dessas últimas semanas e que agiu primeiro e tem feito um bom trabalho, mas não tem sido não há nenhum esforço, isso não é culpa do Banco Central, não, é do governo. Não há nenhum esforço de coordenação, Ministério da Economia, Banco Central, bancos públicos. Então, no momento, está tudo desarticulado. O Banco Central está fazendo a sua parte no que pode, o Ministério da Economia está fazendo quase nada. Então, assim, foi decretado um estado de calamidade no Brasil. Para quê? Para permitir que a gente possa usar, não cumprir as metas fiscais, a lei de responsabilidade fiscal permite isso, a gente sabe. Significa que o governo pode começar a fazer créditos extraordinários e gastos extraordinários, portanto, e já poderia estar fazendo uma porção de coisas. Na área de saúde, por exemplo, o governo já poderia ter destinado um montante vultoso de recursos para o SUS. Por que não fez ainda? Porque já poderia ter feito. Na área de proteção a emprego e de proteção social e tal, o governo lançou umas propostas assim no ar, mas fazer mesmo não fez nada. Precisou do protagonismo do Congresso na área de proteção social, por exemplo, para instituir a lei da renda básica emergencial, que acabou de ser aprovada, foi aprovada na Câmara e acabou de ser aprovada. O dito Corona Voucher, né? Que estão chamando essa. Que não é Corona Voucher, então vamos chamar da maneira certa, uma renda básica emergencial. O governo inventou esse nome Corona Voucher, que eu acho que é um péssimo nome, e, inclusive, tira da iniciativa o que ela tem de bom. O que ela é uma renda básica de emergência para as pessoas. Mas deixa eu voltar. Exatamente. Né? Deixa eu voltar à questão da liquidez.
Mas você não vê também, quer dizer, mesmo que o Banco Central tenha todo um esforço de aumentar a liquidez na economia por diversos processos, né, diversos instrumentos de política, mas quem é o tomador desse recurso? Quer dizer, uma coisa é você ofertar a liquidez, outra coisa são os agentes produtivos ou as pessoas tomarem esses recursos. Então, isso você tem que casar a oferta com Mas demanda. aí falta, é exatamente nesse ponto que falta a coordenação com o Ministério da Economia e uma eventual coordenação com os bancos públicos. Porque o que você quer dessa medida? Você quer não só prover liquidez para o sistema bancário, para que a gente não tenha, além de tudo, uma crise financeira, mas você quer fazer chegar a liquidez às empresas que já estão com problema de caixa. Uhum. Então, para isso, você precisaria fazer algum tipo de vínculo, né? E o Banco Central está com umas ideias até para fazer isso, mas você precisaria fazer algum tipo de vínculo entre o recebimento dessas linhas de liquidez e o repasse dessas linhas de liquidez para as empresas que precisam de caixa e que estão com uma situação de asfixia de caixa nesse momento. Mas, de novo, assim, para fazer isso, você precisa de uma ação coordenada onde o protagonista é o Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia é aquele que deveria estar sentado lá atrás, vendo tudo e mexendo e coordenando as ações. Mas a gente não tem esse tipo de protagonismo do Ministério da Economia hoje, então fica muito complicado, né? O Banco Central está tentando atuar sozinho numa ponta, o Ministério da Economia não está batendo cabeça na outra, e os bancos públicos estão ali sentados esperando para ver o que vão mandar eles fazerem, né? Enquanto isso, vão inventando uns troços no meio do caminho, como fez bem a Caixa Econômica Federal até, que já deu algumas linhas de crédito para a empresa, e o BNDES, por outro lado, fazendo algumas coisas, mas tem muito mais coisa a ser feita, né? Mas, de novo, falta muita coordenação. Mônica, agora, é, diferente de muitos países, nós temos, bem ou mal, o SUS, nós temos os bancos públicos. Então, são instrumentos que um país como o Brasil, numa situação dessa, ele pode fazer funcionar esses instrumentos de forma a você ter uma maior capacidade de proteção contra a crise e até mesmo sair dessa situação. Os Estados Unidos não tem um sistema como o SUS. Repito, com todos os problemas que nós temos no SUS, mas de alguma forma é um sistema universal de saúde que presta algum serviço a grande parte da população, principalmente a mais pobre. Você não acha que o Brasil teria uma vantagem de partida nesse aspecto, de ter esses instrumentos na mão, o governo? Sem dúvida, e está desperdiçando uma oportunidade valiosa de fazer um bom uso desses instrumentos. A gente, por ter o SUS e por ser o SUS um bom sistema para um país em desenvolvimento como é o Brasil, e por termos os bancos públicos como instrumento de utilização no combate à crise, nossa, isso é uma riqueza fundamental, assim, num momento desse, mas está sendo, tipo, no momento, pelo menos, essa riqueza que nós temos, essa capacidade que nós temos, está sendo desperdiçada, porque o governo está fazendo muito pouco em termos de linha de ação, né? E a gente tem também um problema de coordenação entre governadores e o poder central, entre a União. E isso está prejudicando muito, né? Vamos dizer assim, Sim. estabelecer uma estratégia conjunta. Sim, sem dúvida. E isso volta ao seu ponto inicial e ao ponto que a gente tocou inicialmente, dessa questão aí do falso debate entre economia e saúde, porque os governadores tomaram um tipo, ou a maioria deles, pelo menos, tomou um tipo de postura em relação a isso que foi, olha só, esse debate não existe, na verdade a gente tem que proteger as pessoas, e o presidente da República está em outra linha completamente. Isso gerou um embate entre os governadores e o Bolsonaro. Que tudo que você não quer nesse momento é um embate entre o governo federal e os governos estaduais. Assim, é um momento de crise, é um momento de epidemia, é um momento de crise econômica. Não dá para ter embate entre governador e presidente, tem que todo mundo tá trabalhando em conjunto. E, no entanto, se inventou uma fissura onde não deveria haver fissura. Isso prejudica muito a ação dos governadores, porque tem um limite, né? Eles podem fazer as coisas até um certo limite. A partir daí, o governo federal tem que entrar. Se o governo federal não entrar, fica tudo muito desarticulado. Tá. Para a gente terminar, Mônica, nós temos uma decisão política a tomar, quer dizer, proteger vidas. Essa é a decisão nesse momento. E isso tem um custo fiscal futuro, evidentemente,
Isso vai ter um grande custo. Como é que você imagina, né? Eu sei que é difícil você fazer esse prognóstico, mas como é que você imagina a economia brasileira pós-Covid-19? Quer dizer, a dívida pública, alguns dizem que vai subir 6, 7 pontos do PIB, e isso mesmo, quer dizer, a gente já via numa condição de grande fragilidade fiscal, o país e vários estados, né? É E verdade. esse meteoro joga mais combustível aí nessa fogueira, né? Em termos, eu não estou tão preocupada com isso, não, para ser sincera, Flávia. Assim, é verdade que o Brasil entra nessa crise numa condição, uma condição fiscal frágil, o que não é bom. Seria melhor se a gente estivesse entrando nisso com uma condição fiscal um pouco mais fortalecida. No entanto, o que vai acontecer mundo afora é que todos os países vão ver uma elevação brutal das suas relações dívida-PIB, inclusive países que também estão em situação fiscal periclitante, como a Itália, por exemplo. Então, a gente vai ter, no fim das contas, quando a gente olhar, se a gente for olhar país a país e como estão eles relativos uns aos outros, vai estar todo mundo mais ou menos com a mesma cara, assim, vai estar todo mundo apresentando um quadro de dívidas super elevadas e déficits fiscais também super elevados. Essa vai ser a realidade para todos. Eu acho que aí o que vai contar mais do que a razão dívida PIB em si, mais do que o fiscal meio arrebentado que nós e outros teremos, fatalmente como consequência disso tudo que está ocorrendo agora, é como que os governos vão liderar a reconstrução e a resposta posterior, né? A resposta na saída da crise. Para isso, a gente vai precisar de uma visão clara do que fazer, de como fazer, e a gente vai precisar de algum planejamento. A minha maior preocupação, portanto, não é onde vai estar a dívida PIB brasileira daqui a 2 anos. A minha preocupação maior é o que vai ser do Brasil daqui a 2 anos se essas lideranças que nós temos aí hoje continuarem a bater cabeça do jeito que eles estão batendo cabeça. Porque como é que vão formular um plano de reconstrução da economia desse jeito? Essa é a preocupação que eu tenho. Realmente esse é o grande problema. Eu acho que a gente tem, talvez, Mônica, a sociedade brasileira, ela queira, ela vai querer mais ações do governo na área de saúde, nem que isso aumente o déficit do governo, e em resposta estaria disposto a ter mais imposto no futuro. Quer dizer, eu acho que todo mundo aceitaria essa escolha. Fica claro que nós teremos que ter mais imposto para o futuro se aumenta, né, a dívida agora, né? Eu acho que essa percepção para a gente é muito clara. E aí, Mônica, para encerrar, talvez essa crise nos dê algumas lições. Claro, nós estamos no começo dela, outras lições vão surgir, mas primeiro, eu acho uma grande lição, a gente poderia ter tido, né, já no Brasil, uma rede de proteção social muito mais sólida, muito mais forte. Não é isso? Quer dizer, a gente perdeu a oportunidade de manter uma estrutura social muito mais adequada, e aí você chega num momento desse que você precisa dessa rede e ela está espedaçada, os informais estão completamente aí sem registros, então você não acha que quer dizer, a gente vai mostrar não só para o Brasil, mas diversos países que a necessidade de uma rede maior. E além do que, também a necessidade de você ter instrumentos cada vez mais poderosos, claro, com eficiência, como o SUS e como os bancos estatais. Quer dizer, esses são instrumentos poderosos que uma situação como um país como o Brasil, ou vários países em desenvolvimento, fica claro a importância dessa agenda. Você não acha? Eu tenho essa visão também. Eu acho que tudo isso vai ficar muito evidente. Esse período aí de ideologização que a gente passou sobre a atuação dos bancos públicos, sobre a nossa rede de proteção social, todos esses temas, eu acho que toda essa ideologização aí cai por terra, porque a necessidade está posta. E uma vez que a necessidade esteja posta, não tem ideologização possível. Você pode tentar fingir que a realidade não está acontecendo, mas ela está. Então, eu acho que o que isso tudo vai expor para nós é que fortalecer redes de proteção social é absolutamente fundamental. Saber utilizar racionalmente os bancos públicos é absolutamente fundamental. Saber ter o instrumental correto do Estado e ter o Estado num tamanho adequado
para lidar com os choques que podem vir e que ainda vão vir, ainda teremos muitos pela frente a enfrentar provenientes dessa crise, é importante. Então, eu acho que cai por terra todas essas ideias aí de Estado minimalista, não vamos usar o BNDES, vamos demonizar o BNDES, isso tudo daí some, porque é Vamos bobagem. demonizar o Estado em si, né? Porque, na verdade, não é Estado grande, nem é Estado pequeno, é Estado que entregue resultados para a É o população, né? Estado que entregue resultados, exatamente, é isso que a gente precisa. Tá bom. É Mônica, isso aí. muito obrigado pela sua participação e vamos ver lá na frente, ver se a gente se encontra de novo para conversar e agradeço muito e depois que passar toda essa confusão, espero você aqui no Ceará. A gente Tá bater o papo. Tá bom? Um abraço, obrigado. bom. Obrigada. Tchau.